ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio poder dividir esse momento com você e compartilhar, obviamente, conhecimento sempre pautado nas Escrituras Sagradas. Já deixo aqui meu perfil do Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá para a gente poder conversar, trocar ideia, bater papo, falar um pouquinho mais e, obviamente, repercutir as temáticas aqui do programa. Estou esperando a sua mensagem por lá, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre mais um daqueles assuntos espinhosos e que, recentemente, a gente deu uma pincelada rápida em um programa sobre a questão sexual. E hoje nós vamos falar bastante sobre a questão da pornografia. Tema difícil, complexo, mas nós vamos tentar aqui, da melhor maneira possível, bíblica principalmente, oferecer esse conteúdo para você. Deixa eu já apresentar aqui os meus convidados. Uma alegria receber novamente aqui nos nossos estúdios a pastora Letícia Ferreira, ela que é da Igreja Jesus Poder de Vida. Pastora Letícia, graça e paz, uma ótima noite recebê-la aqui. E eu achei que tinha mudado, mas acho que desde a sua primeira participação é só tema espinhoso que você pega. Angélica te ama verdadeiramente. Boa noite. Boa noite, Zeca. Boa noite, querido telespectador. Boa noite, pastor. Realmente, eu acho que é um amor, porque ela sabe. Eu acredito no seguinte, Zeca. O bom soldado tem as maiores batalhas. Então, boa, não é você tema saiu bem. espinhoso. É Não. que, na realidade, ela fala, não, a bispa não vai deixar cair. É uma honra estar aqui e eu quero agradecer por esse convite. Muito obrigada, viu? Sim. Ela acabou de falar aqui comigo que ela gosta muito de você e vai preparar um café melhor da próxima vez, tá? Linda! Ela é um amor. Pastora, vamos começar com a informação da igreja, por favor. Queridos, eu estou ali em Carapicuíba, na Estrada da Gabiroba, número 80, todos os domingos, 8h30 da manhã e às 18h30 e quartas, 19h30. Também temos a nossa igreja no Brás, na Avenida Celso Garcia, 188, todos os domingos às 8 horas da manhã. Será uma honra ter você conosco. Um ambiente totalmente preparado para você e para a tua família. Boa, também as informações da igreja. Já apareceram aí para você também as redes sociais da pastora. Então, chega por lá, obviamente, para ter outras informações da igreja e, obviamente, para conhecer um pouquinho do ministério da nossa irmã também. Tem sempre muita postagem por lá, vale muito a pena. Pode falar, pastor. E eu quero aproveitar e te convidar que agora, dia 10 de maio, nós vamos ter um culto de mulheres chamado Mães que Oram, às 5h30 da tarde, em Carapicuíba. Então, você que está nos assistindo é mais que convidada para estar ali conosco. Boa, fica então o convite também. Como eu disse, outras informações nas redes sociais, elas já apareceram e ficarão salvas no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Obrigado, pastor, Que agradeço. de novo pelo carinho. E também temos o privilégio de receber nessa oportunidade o pastor Edmar Ribeiro, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga. Graça e paz, pastor Edmar. Seja muito bem-vindo. Uma alegria recebê-lo novamente, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Para mim é uma satisfação participar do Vejam Só e principalmente tratar de um tema realmente aí de grande relevância no sentido de buscar esclarecer a respeito deste assunto. É um prazer estar aqui com a bispa, que Deus abençoe, tá? É uma satisfação e um grande abraço aí para aqueles irmãos e amigos que estão assistindo Vejam Só. Nos acompanhando, sem dúvida. Antes da gente mostrar o livro, informações da igreja, pastor, por favor. A igreja onde sirvo está ali no Ipiranga, na Avenida Doutor Ricardo Jafé, número 214, presidida pelo pastor Alcides Fávaro, que continua aí cuidando de um grande trabalho. Meu abraço, pastor Alcides Fávaro. E os trabalhos ali acontecem domingo pela manhã, a partir das 9h30, Escola Bíblica Dominical, às 18 horas, culto, e na semana, segunda e quarta, às 19h30. Bem, estão aí as informações também. As redes sociais do pastor já apareceram. Se você quiser outras informações da igreja, é só acessar por lá. Esses contatos ficarão salvos também no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Contatos esses, onde você pode pegar informações sobre os livros, inclusive sobre esse daqui, ó, Escatologia no Pentecostalismo Clássico. O que o nosso telespectador vai encontrar, pastor? Ele vai encontrar neste livro temas como a segunda vinda de Cristo,
como a Grande Tribulação, a Batalha do Armagedon, vai encontrar nesta obra alguns temas de grande relevância, como o homem e a eternidade, o grande trono branco, o milênio. Então, são temas que as pessoas que gostam da escatologia, vale a pena ler. Muito bom. Tem aqui uma série de estudos também, principalmente nessa área do pentecostalismo clássico. Vale muito a pena para você conhecer sobre escatologia de novo. Obrigado, viu, pastor, pelo carinho. E se você tiver interesse, manda uma mensagem lá para o pastor Edmar, que ele vai te explicar direitinho como adquirir o material. Vamos lá, então, para o nosso tema. E como eu já adiantei na abertura, né, hoje nós vamos falar sobre a pornografia. E a pergunta principal é como ser liberto dessa imoralidade. É óbvio que nós vamos tratar também sobre esse mal, falar sobre a entrada dela, sobre como ela é nociva, né? E como ela é também muito permitida dentro do nosso meio. Parece que a nossa sociedade tem uma aceitação muito grande com a pornografia. Mas, bom, primeiro, eu quero ouvir de vocês a resposta para a nossa pergunta tema. Como ser liberto dessa imoralidade? A pastora Letícia inicia, vai fazer as honras, depois o pastor Edmar vai responder também. E aí, pastora, como ser liberto dessa imoralidade? Primeiramente, descobrindo a causa que te levou a ela. Porque nem todos vão pelo mesmo caminho. Tanto que a Bíblia diz que muitos caminhos são belos, mas o fim dele é a morte. Então, descobrir o que levou. E de que forma que ela vai descobrir isso? Com alguém. Com a ajuda de alguém que tenha capacitação, tanto intelectual e também aconselho até mesmo espiritual, para poder te guiar nesse processo, para poder te auxiliar. Tem muitas pessoas que acham, eu vou me libertar sozinho. Sinto muito. Falo como terapeuta. Falo como alguém que tem pós em neurociência e entende de cérebro. Não vai. Sozinho não tem como. Com base científica. Sim. Então, você vai precisar. E também aproveito já para corroborar com essa fala da neurociência o que está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Então, a Bíblia já vem nos trazer uma ilustração do quê? Sozinho, querido, você não vai vencer o seu pecado e você não vai fechar essa ferida. Boa. Depois nós vamos falar de algumas temáticas, inclusive como que... porque ela falou que tem que descobrir o caminho que chega. Eu ia, de maneira inocente, dizer que o caminho é sempre a safadeza. Mas, pelo jeito, não. Não, meu Pelo jeito, Deus, não. Ela vai explicar pra gente. E vai falar também sobre essa questão de orar uns pelos outros. Porque fica com a impressão que dentro da igreja a gente não tem esse ambiente terapêutico idealizado pelas escrituras. Se alguém chegar e falar sobre essa questão de pornografia, do vício e dependência nela, via de regra, vai simplesmente tomar um único caminho. Banco. Esse é afastado. Nós vamos falar disso. Vamos lá, pastor Edmar. Como ser liberto dessa imoralidade sexual? Por favor. Não é uma tarefa difícil, já que a pornografia, ela causa dependência. Então não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Ah, tá. Que o irmão falou que não era uma tarefa difícil. Até assustei. Perdão. Não é uma tarefa fácil. Ah, bom, beleza. Ser liberto. Quer dizer, assustei não, né? Eu ia querer o caminho, né? A fórmula, né? Pra gente passar aqui. Pois é. Então, ou seja, só reiterando aqui, não é uma tarefa fácil se libertar da pornografia, já que ela gera uma dependência naquelas pessoas que faz da pornografia algo do dia a dia, digamos assim. E é importante a gente lembrar que isso não é uma coisa que simplesmente chegou, uma pessoa, de repente, ela se envolveu de imediatamente. Não, isso é algo que vai sendo desenvolvido. E quando você volta lá no contexto histórico, como é que isso começa? Zeca, essa questão da pornografia. Se você volta lá nos tempos antigos, começaram a fazer algo aparentemente inocente, uma gravura. As pinturas, aquelas né? pinturas. Aquilo já dá pra falar que era pornografia. Exatamente. Então, começa exatamente com aquelas pinturas de um homem nu, uma mulher nua, né? E aí isso vai sendo construído no decorrer da história. Posteriormente, se descobriu em algumas regiões, né, como na China, na Índia, na Grécia, algumas figuras de homens e mulheres como que na prática do sexo. Mas qual era a intenção na época?
É curioso realmente se pensar sobre isso para chegar aqui nos nossos dias e o que fazer para se libertar. Então, ou seja, então passaram a construir essas gravuras, né, essas imagens, mas a ideia ali não era o que se vê hoje, o que se vê a partir do século V e mais precisamente no século XXI, que isso explodiu, né, o consumo de pornografia. Então, na época, isso era construído como uma homenagem às deusas, para que elas ajudassem as mulheres na fertilização. Ok. Então tem todo um contexto histórico. Mas só que depois vem o cristianismo e aí coloca um limite. Tá? Olha, isso é pecado, não pode, etc. E aí os cristãos foram adotando em parte, né? Porque ela nunca desapareceu. Sim. E aí até que caminha, depois que chega ali no século XV, começa então, depois quando vem ali a ideia do racionalismo, você tá, o sagrado desaparece, né? E o humano prevalece. Então aí agora começa a aflorar a questão da pornografia. E ela desenvolve e passa a ter um mercado impressionante, tá? Impressionante. Aí depois vem os filmes e chega no que nós temos hoje, né? E ela normalmente começa de uma forma oculta. Só a pessoa sabe que ela está começando a consumir, né? E ela começa a consumir e ela vai, dali ela vai criando uma dependência, ela vai, de certa forma, excluindo o apoio de um parceiro, vamos dizer assim, né? No caso, uma mulher ou um homem, e acha que por si só ele consegue se satisfazer, e até que ele chega um momento que ele não sabe mais o que fazer. E aí é onde ele vai precisar da ajuda de especialista para tratar, para curar. Tá? Então, para libertar da pornografia não é uma missão fácil, mas é possível ser alcançada, com a ajuda de Deus primeiramente e depois dos especialistas, né? Porque, claro, Deus vai dirigir e essa pessoa, se ela quiser, ela vai ser ajudada. E, infelizmente, tem muita gente dentro dos segmentos cristãos que estão escravizados e precisam de ajuda urgente. Boa. Só para corroborar aqui, antes de abrir a nossa enquete, como o pastor Edmar citou, e eu fiz aqui uma pesquisa rápida, a indústria pornográfica movimenta, de acordo com alguns estudiosos, 100 bilhões de dólares por ano, tá bom? Só para a gente fazer uma comparação, 20 vezes o valor gasto com o governo brasileiro no programa social Bolsa Família. Tá? Então, se o pessoal parasse de consumir pornografia, dava para ajudar 20 vezes mais o que já é ajudar. Então, se a gente pensar, por exemplo, no auxílio à faixa de Gaza, à África, a outros países que sofrem com problemas socioeconômicos, está aí um dinheiro que poderia ser utilizado nesse sentido. 100 bilhões de dólares. Vamos colocar no ar a nossa enquete aí, por favor. Está lá no nosso Instagram, @programa Vejam Só. Vamos ver a pergunta que a nossa produção preparou e deixou lá. É possível ser liberta da pornografia sem ajuda externa? Foi um alerta que a pastora Letícia fez logo no início, tá bom? Vamos lá. Sim, com a graça de Deus e disciplina pessoal, a pessoa consegue se libertar. Segunda opção, não. O cristão precisa de ajuda da igreja, ajuda espiritual, ou de outros meios também, né? Ele deveria entrar ali. E terceira opção, não sei. Vai lá, vote, participe. No final do programa a gente coloca o resultado da enquete também. Antes da gente continuar a conversa, meus irmãos, sabe o que eu gostaria, até para, acho que ia ser didático, definir vício em pornografia. Do que nós estamos falando? Porque assim, o acesso é muito fácil. Então, eu acho que é quase impossível que um jovem hoje, aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, por exemplo, com seus 18 anos, não tenha acessado um conteúdo pornográfico, tá? Seja ele cristão ou não. Acho muito difícil, porque está muito acessível, certo? Uhum. Mas o que nós estamos falando aqui é de um vício, não é isso? Como é que a gente pode definir esse vício? Bom, vamos entender que, na realidade, um vício, ele é tudo aquilo que vai gerar uma escravidão para com a pessoa. E nenhum vício começa abrupto. Nenhum vício começa constante.
Como que inicia o vício com essa pessoa? Um dia, como nós falamos até num programa anterior, a esposa decide, muitas vezes, não comparecer, o marido decide não ter relação com a mulher. Ah, vou aqui assistir uma coisa. E aí, de repente, chega uma mensagem de uma amiga num grupo do WhatsApp, de um amigo, e que tem muito isso em grupo de WhatsApp. E a pessoa vê ali uma vez, e ali ela sente o desejo, e ali ela consegue se satisfazer sozinha. E aí, automaticamente, essa pessoa vai sentir remorso. Meu Deus, eu pequei. Meu Deus, eu deveria ter feito isso. Passou. Aí, daqui a pouco, passa 2, 3 dias, acontece de novo. Daqui a pouco, passa uma semana. Não vou mais fazer isso. Uma semana. O vício, ele não é construído da noite para o dia. Mas como que gera o vício? Uma vez que aquilo é feito, gera-se no lobo frontal da pessoa uma dopamina onde ela sente um prazer tão grande e ela volta a fazer aquilo para tentar ter aquele prazer de novo, para que ela tenha a busca da dopamina constante sem haver os sacrifícios. Aí é onde começa a acontecer o vício, onde a pessoa sente prazer sozinha, então ela vê, eu acho que eu não tenho necessidade do outro, e ela começa a viver naquele looping de conquistar dopaminas constante para que ela tenha na vida dela. Como é que é possível, pastor Edmar, definir ou a definição desse vício, assim? Do que nós estamos falando? Como é que seriam essas características para a pessoa identificar que ela é viciada no consumo de pornografia? Isso vai acontecer, Zeca, ela vai demorar ela assumir que ela está viciada. Mas isso vai acontecer, já fez menção aqui a Bispa Letícia, né? Como que uma construção de satisfação, de busca de satisfação, de autossatisfação, vamos dizer assim. Tá? Então, ou seja, ela buscou essa autossatisfação. E tem aquela situação que, em algum momento, porque o companheiro ou o cônjuge não teve interesse por alguma situação, está distante, enfim. Tá? Então, ela vai buscar, de alguma forma, satisfazer o seu impulso. Tá? E ela, então, começa a buscar de forma imaginária. Então, ela busca, seja na internet, que é o mais comum na atualidade, né? Ou seja, em tempos passados, em revistas, em filmes, enfim, em programações das mais diversas. E então, isso vai despertar realmente nela o interesse, e já disse bem a bispa aqui, de satisfazer por si só. E a partir daí ela vai construindo com um certo tempo, até que ela chega o momento que agora o companheiro não faz mais sentido. Tá? Então, agora não tem mais necessidade nem dele ou dela, né? Porque aqui nós estamos trabalhando de ambos os sexos, né? Então, ou seja, e isso vai fortalecendo esse desejo, tá? E isso vai fortalecendo também o vício. E vai chegar um momento que ela está inteiramente dependente, tá? Da autossatisfação. E isso é um problema seríssimo, realmente. E, Zeca, como essa pessoa saber se ela é dependente ou não, existem alguns sintomas. Isso. Existe a questão da compulsividade. A pessoa, ela jura pra ela que não vou mais fazer isso. E daqui a pouco ela já tá fazendo. Faz. Tem a questão também quando a pessoa fica na abstinência. Não vou. Ela começa a ficar irritada, ela começa a ficar grosseira, ela começa a ter atitudes que ela não teria. Então, isso são sinais muito semelhantes ao de um drogado, muito semelhantes ao de uma pessoa alcoólatra. O viciado em pornografia, ele vai ter o seu cérebro deturpado, deteriorado, então ele vai ter atitudes semelhantes à de uma pessoa que está em abstinência de uso de drogas, de uso de jogo. Vai ter aquela coisa, pode pegar uma pessoa, quando a gente fala em usuários de droga, acaba sendo mais fácil para interpretar para o nosso ouvinte. Uma pessoa, quando ela é tirada daquele ambiente, o que ela faz? É com remédio, com tratamento, com pessoas juntas. Por quê? Porque ela entende que aquilo é sério e ninguém consegue controlar. E a pornografia é do mesmo jeito. Na realidade, Zeca, trazer para esse nosso querido telespectador que a pornografia, ela é pior do que a droga. Porque a droga, todo mundo já sabe, já vê. E a pornografia vai deteriorando o seu lóbulo frontal, suas partes neurológicas, onde te dá aqui na nossa frente, é onde você tem a questão da consciência, do que é racional, do que não é racional, do que você pode, do que você não pode. A pornografia, ela vai deteriorando o seu lóbulo frontal e a pessoa começa a perder senso. Então, a pessoa começa a entrar num loop em que, no primeiro momento, ela faz escondido.
ela faz retraído. Daqui a pouco, quando eu falo daqui a pouco, querida, querido, é daqui a 1 ano, porque ninguém descobre a pornografia da noite pro dia. A pessoa fez hoje, você não vai descobrir. São muitas vezes anos daquela prática que ela já está fazendo isso em ambientes do trabalho, em ambientes onde quantas empresas muitas vezes foram hackeadas porque um funcionário estava assistindo pornografia no ambiente de trabalho. Eles têm que colocar bloqueador na internet. Sim, sim. Por causa disso. Porque saiu de um limite, saiu de um linear onde a pessoa já é viciada. Que no ambiente de trabalho, ela precisa consumir aquilo. A maioria das empresas tem esses bloqueadores com palavras-chave, né, de busca, para que os sites sejam bloqueados e tudo mais. Eu imagino que muito provavelmente por causa disso também, né? Pastora, será que pelo fato de ser permitido, é mais difícil você identificar esse vício? Porque quando a gente fala, por exemplo, de drogas ilícitas, nós estamos falando de crime, de polícia. Você vai em algum lugar para comprar, você pode ser preso. Se alguém te pegar com aquilo, você vai para cadeia. Vai gerar um constrangimento muito maior. Agora, pornografia não, né? Se a polícia te pegar... Assistindo um site ali, assistindo alguma coisa, o que acontece? A tecnologia é maravilhosa, eu sou totalmente a favor da tecnologia, mas ela facilitou muito a entrada para essa porta do pecado. Ela facilitou de uma tal forma onde antigamente, com pesquisas científicas, começava-se muitas vezes ter acesso à pornografia com 11, 12 anos, que era o quê? Onde a menina ou o menino achava a revista do pai, achava uma revista da mãe debaixo do colchão em algum lugar da casa. E aí o que fazia? Levava para a escola e os amigos vinham. Era assim antigamente. Hoje em dia, como eu posso dizer aqui, chegou até o meu conhecimento, não é uma pessoa a qual eu vou tratar, por isso eu vou trazer esse fato, de uma criança com 6 anos de idade. A família deu um celular para ela, com 6 anos de idade, sem supervisão, a criança estava assistindo pornografia. Então, na realidade, o que é isso? É a facilidade sem o devido cuidado. Eu falo que a tecnologia ela é uma faca. O celular, para uma criança, ele é igual uma faca. Uma faca é boa ou ruim? Depende. Dá a faca na mão de uma cozinheira, ela vai fazer a melhor comida. Dá a faca na mão de um serial killer para ver se ele não sai matando as pessoas. Sim. Então, depende da forma com que você usa. Então, hoje em dia, a pornografia... ela está muito mais acessível. Só que cabe a nós, como cristãos, como pais, como orientadores de um povo, falar, olha, não deixe o seu filho liberado, não deixe o seu filho ter esse livre acesso. Tem também uma questão, né, pastor Gilmar, que muitas vezes a pessoa trata, as pessoas, né, tratam a pornografia muito nessa área da liberdade sexual, como um estímulo para a prática sexual, que aquilo vai melhorar o libido, ou vai trazer fantasias, ou vai libertar de... sei lá, traumas, amarras ou dogmas sexuais. Mas, pelo que eu percebo, não é bem esse caminho que é tomado, né? De fato, a partir dos anos 60, né, com a Revolução, que veio aí a pretexto de libertação, né, sexual, ou seja, aquela expressão que virou popular, meu corpo, minhas regras e etc. Tá? Então, a partir daí, isso ficou meio que banalizado. Ou seja, a pornografia hoje está exposta em qualquer lugar. Aqui em São Paulo, vocês vão lembrar aí de um fato, algum tempo atrás, que um sujeito nu, né, a mãe chega com a criança ali próximo, né, isso aí repercutiu durante um período aí, tá? O Ministério Público depois disse, não, mas isso é arte. Ou seja, a pornografia passou a ser entendida como arte. Tá? E não é esta a finalidade. A finalidade da pornografia é os produtores ganhar dinheiro e deturpar a mente das crianças, dos adolescentes, né, dos jovens e dos adultos. Esta é a intenção da pornografia, ou seja, é uma desvalorização do corpo, principalmente do corpo feminino. Tá? Infelizmente, na prática, é isso que acontece com a pornografia. Então, ou seja, a mulher passou a ser vista nesse mercado como um produto, né? Um objeto. Um objeto, infelizmente, né? O que isso afronta a Bíblia Sagrada em todo o tempo. Tá? Não dá para o cristão admitir isso como algo normal. Tá? E em relação às crianças, precisou depois o Congresso Nacional aprovar uma legislação, né, criminalizando
a pornografia infantil. É a única que dá cadeia, né? Se alguém encontrar no computador de alguém, é a única que dá cadeia. Tá? Mas, fora isso, está liberado para todo mundo, para todas as crianças. E aí, como já disse muito bem aqui a Bispa Letícia, né, o dano que causa, né, ao cérebro das pessoas o consumo de pornografia. E os cristãos precisam estar atentos. O que a Escritura diz? Isso edifica? Não edifica, só destrói. É lamentável, mas isso não é ensinado abertamente, vamos dizer, nos arraiais denominacionais. Às vezes falta acho que uma abordagem. A gente pode até falar isso um pouquinho mais no próximo bloco. Mas só para, antes da gente ir para o intervalo, pastora Letícia, queria ouvir o seu comentário, né, uma voz feminina nesse sentido aqui, porque, via de regra, nós vamos sempre trabalhar com o homem, né? Uhum. Quando a gente fala de pornografia, o homem, o homem, o homem, o homem, o homem. E realmente as mulheres estão isentas do vício na pornografia? Isso não faz parte do universo feminino? É impossível isso não fazer parte do universo feminino, Zeca. Pelo contrário, a pornografia feminina, ela vem aumentando muito. Sim, Ela vem crescendo à procura das mulheres, porque mulheres hoje em dia, antigamente, as mulheres eram muito submissas. E submissas o quê? A tudo. Não trabalhavam fora, dependiam do marido, não tinha acesso a nada. Então, tudo... Hoje em dia, não. Hoje em dia, e o que está acontecendo? Essas mulheres estão se sentindo tão independentes que eu faço jus à frase que o pastor falou e é real. Meu corpo, minhas regras. Então, eu não preciso de homem, eu me basto. Então, a mulher está indo por esse caminho, um caminho onde ela está, ela mesma, se desvalorizando. Porque aqui, nós temos que lembrar que vós sois templos do Espírito Santo. E aquele que destruir o meu templo, este eu destruirei. Então, não é só a questão do seu corpo. Primeiro, se você é cristã, se você aceitou a Cristo, sinto muito, vai ler a Bíblia, porque o seu corpo não é seu. Começa por aí. Então, meu corpo, minhas regras. O corpo não é teu, querida. Foi comprado com sangue inocente. O seu corpo é do Senhor Jesus, se você é solteira. E se você é casada, seu corpo, menos seu ainda, que além de pertencer ao Senhor Jesus, ao seu marido. Dificultou a nossa vida ainda mais. Então, quando a mulher entra nessa fase de que eu sou autossuficiente, e ela pode, e realmente, talvez você seja como eu, empresária, trabalhadora, que está à frente, tudo bem. Só que na questão da sexualidade, nenhum ser humano, não é só mulher, nenhum ser humano tem essa liberdade. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Principalmente quando a gente fala de uma questão que tem que ser feita ou deve ser feita a dois, né? Nós estamos falando de um compartilhamento, né? Então, é um compartilhando com o outro aquilo que tem para que o outro seja satisfeito também, né? Então, é difícil você pensar numa questão sexual saudável, solitária, Sozinha, né? Solo, exatamente. Solitária. No próximo, eu vou precisar chamar um intervalo. No próximo bloco, eu quero falar um pouquinho também sobre a deturpação que a pornografia causa na nossa vida sexual. Porque também já ouvi muitos comentários nesse sentido, né? De que as pessoas querem fazer aquilo que os filmes fazem, do jeito que fazem, como que isso acaba desvirtuando a nossa realidade e causando problema nessa questão sexual dentro do nosso casamento, dentro das nossas igrejas também. E nós vamos reforçar bastante, né, para finalizar, essa questão do tratamento, como tratar essa questão dentro das igrejas e também na questão da saúde mental também, que é fundamental, tá bom? Então vamos para o intervalo? Põe o telefone da grade na tela. Você que quer estudar teologia, você que quer se preparar para o trabalho ministerial, Vejam Só aconselha e recomenda a Grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Código 11 3115 0819. 3115 0819. Anota. Amanhã, horário comercial, você liga, tira suas dúvidas, vem fazer parte do time da Grade, tá bom? Além disso, todas as redes sociais da HIT, vem conhecer a programação, vem conhecer o nosso conteúdo. Tem muita coisa boa para você aqui na HIT. Tenho certeza que você vai curtir. Intervalo rápido. Vamos fechar a porta do primeiro bloco, tá bom? Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Bom, estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa. Hoje, abrindo aqui nessa caixa para falar sobre a pornografia, um tema muito, muito delicado, muito difícil, que tem gerado muita dificuldade nos nossos arraiais.
tem das nossas igrejas. Recebendo aqui a pastora Letícia, o pastor Edmar Ribeiro, eles que têm nos ajudado nessa caminhada aqui. Nós vamos aproveitar esse bloco para avançar um pouquinho mais. E, pastor Edmar, o irmão mesmo comentou em uma fala anterior, eu gostaria que o irmão entrasse nesse assunto, já que o irmão falou até de dificuldade, né, de tratamento, de entendimento. Eu queria que o irmão falasse do papel da igreja nesse processo. Afinal de contas, a gente percebe que dentro da igreja esse mal também está muito presente, né? O que o irmão percebe que a igreja tem feito e, principalmente, qual o diagnóstico que o irmão faz daquilo que a igreja precisa fazer para lidar com essa situação? A primeira coisa, Zeca, que a igreja precisa seria tomar conhecimento do problema. Porque é também um ponto que não é muito fácil identificar o problema. A pessoa está sofrendo, a pessoa está... Tá. Identificar o problema na pessoa. Na pessoa. Entendi. Ela está sofrendo, ela está ali, ela está se definhando, tá, espiritualmente, mas ela não se manifesta, ela não procura o pastor, né, a liderança da igreja, ela não procura uma pessoa que tenha conhecimento do assunto para ajudá-lo. E ela fica ali por muito tempo. Quando vem descobrir, ela já está em uma situação muito difícil, quando descobre. Então, na minha opinião aqui, a título de sugestão, seria importante que a igreja ela promovesse eventos, palestras a respeito do assunto. Porque a partir daí, muita gente se manifestaria com o problema. Tá? E é o que não acontece com muita frequência. Tá? Olha, nós vamos, por exemplo, se colocar um cartaz lá na igreja anunciando, olha, tal dia, tal período, nós vamos ter aqui um especialista, uma especialista para falar sobre pornografia. Os crentes vão ser escandalizados. E nenhum vai ir porque vão achar que eu faço isso. Então, eu não vou. Exatamente isso. Vão sair escandalizados e não vão aceitar o convite para participar. Uhum. Não, o pessoal vai descobrir que ele vai ter, digamos, se tiver 100 pessoas, vai ter um percentual elevado ali que tem essas práticas, mas ele vai procurar se ocultar. Não vou, não quero ouvir sobre isso. Tá? Não, se eu comparecer lá, a pessoa vão deduzir que eu... Tá? Então, é uma situação que não é realmente fácil para a igreja tratar, exatamente por causa desse problema do tabu, ou seja, a disposição das pessoas de não assumir a sua condição de dependentes. Tá? Porque, como já foi dito, quando é dependente químico, é fácil, né? Os sintomas estão à vista de todo mundo, mas quando ou seja, uma dependência de pornografia, é difícil de ser identificado. E vai ter uma pessoa ou outra, a doutora Letícia sabe muito bem, que um dia ela está tão deprimida que ela vai procurar. Eu preciso de tratamento. Ela vai lá no consultório, né, e dali começa o tratamento, porque ela quer realmente. Mas há outros que eles até gostariam, mas aquela autossatisfação, já mencionado, para ela é mais importante. Uhum. Então, ela prefere continuar naquele sofrimento, ela não sai, ela se sente culpada. Olha, eu não quero mais fazer, essa é a última vez que eu vou me comportar dessa forma. Daqui a uma semana, 2, sei lá, ela está de novo na mesma prática, porque ela não conseguiu se libertar. E por si só, ela não vai conseguir mesmo se libertar. Então, a igreja precisa pensar sobre isso, encarar isso como uma realidade, né? Não é uma utopia, Uhum. e buscar ajudar as pessoas que são dependentes, para que elas sejam curadas e restauradas espiritualmente. As pessoas realmente procuram, pastora? Na realidade, Zeca, tem uma procura sim, porém ela é ínfima. Porque a gente fala até na terapia que para a pessoa se conscientizar que ela precisa de terapia e chegar até nos procurar num consultório, é no mínimo 6 meses. Porque ela pensa, ela repensa, ela tenta buscar ajuda sozinho e depois ela tenta de novo porque ela fala, não vou, não, eu consigo, eu entrei nisso sozinho, sabe qual é o maior erro? Eu entrei nisso sozinho, então eu vou ter que sair sozinho. E não consegue. Então, tem uma procura? Tem, mas é muito pequena pela quantidade de problemas que tem no consultório. Assim, a questão da pornografia é ínfima, referente a outros problemas. E na igreja, então? Tem procura, assim, para tratar, falar com o pastor? Vou ser sincera, comigo, em mais de 15 anos de ministério pastoral, nunca tive uma pessoa procurando. Em 15 anos de ministério pastoral, ninguém procurou. Coloca-se debaixo do tapete. E quando eu falo, não procurou a mim, porque tem a mim, mas você é mulher. Não, tem o meu esposo, o bispo Denis. Nem a ele.
as mulheres poderiam te Poderiam me procurar, procurar, exatamente. O que já aconteceu foi o quê? As mulheres me procurar referente ao né? marido. Do marido, tá. Do marido. Só que daí é o que eu falo pra ela, vamos tentar tratar isso sem eu ter que chamar, porque vai ser algo muito íntimo. Ter que chamar o seu marido pra falar, olha, sua mulher descobriu. Não dá, não tem como. Então aí eu vou orientando Nossa, é ela, mais difícil ainda, hein? aí eu vou orientando ela a como conduzir o casamento dela de uma forma sábia. Não, é difícil a situação. Muito difícil. Eu falo, Zeca, que assim, a pornografia, querido, querida, se você não entrou nesse mundo, não entre. Porque ela destrói sua mente, ela destrói os casamentos. Porque um marido que consome ou uma mulher que consome, ele começa a criar um padrão irreal de que é Na sexo. realidade, Do sim. que é a realidade. Porque aquela pessoa que tá ali, muitas vezes vão pela questão do corpo. O corpo da mulher ou o corpo do homem é o corpo de uma pessoa que trabalhou 8 horas por dia, com 1 hora de almoço, estão 9 horas fora, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, só aí já foram o quê? 11 horas do dia da pessoa, e aí teve que conversar com fulano, 8 horas de sono só, aí já foi 23 horas da vida da pessoa, daqui a pouco ela não conseguiu arranjar tempo na agenda para ir para academia. Esse é o rotina de uma pessoa muitas Sim, vezes sim. normal. E ela não conseguiu naquele dia fazer. E aquela pessoa, exercício físico, e naquela pessoa, que ela tá vendo muitas vezes ali no vídeo, muitas vezes sendo gravada, é uma pessoa que passou 8 horas malhando. 8 horas que ela vive só daquilo para poder gravar e ter o corpo perfeito, o corpo ideal. Então começa a gerar o quê? Uma deturpação do corpo do ser humano, do corpo da mulher. A minha esposa não é tão bonita quanto essa, o meu marido não é tão bonito quanto esse. Começa a gerar uma deturpação e isso inibir a procura. Começa a gerar também o quê? Crises matrimoniais, crises conjugais e até crises existenciais. Que a gente está falando aqui com relação ao sexo, a pornografia do indivíduo. Mas e aquilo, a ferida que gera na alma dela e do outro cônjuge? Então, assim, quando a gente fala a questão da pornografia, ela gera uma desvalorização no meio social da família, dos preceitos e do convívio. Porque uma pessoa que está presa à pornografia, pergunta se ela quer sair com os amigos. Não. Pergunta se ela quer ir para algum outro lugar. Tem alguns relatos de abandono de trabalho, depois de gasto, né? Porque consome aquilo que é gratuito, daqui a pouco quer pagar pelo conteúdo, para ter outro tipo de conteúdo. Exatamente. E tudo mais. É assim, a pornografia ela é uma deturpação da vida sexual. Isso, E ela isso. fere o princípio cristão. Sexo é pecado? Dentro do casamento, não. Ele foi criado por Deus. Eu gosto de Gênesis capítulo 2, 24, que ele fala isso. Deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e ambos tornarão uma só carne. Isso é um vínculo, o quê? Da intimidade, da aliança, do prazer, do contato. E o que a pornografia faz? Rompe esse vínculo. Isso, sem dúvida. Porque o cara deixou a mulher, a mãe deixou a família e agora acontece o quê? Ele quer viver só. Pastor Edmar, como é que a igreja pode trabalhar nessa área aí e ferramentas, estrutura que a igreja pode preparar para auxiliar nessa demanda que, às vezes, mesmo sem saber, está lá dentro da igreja? Zeca, a igreja, ela dispõe hoje de muito recurso humano. É pena que esse recurso humano nem sempre é utilizado da forma que deveria ser. Sim. Já que em qualquer sociedade nós vamos ter os problemas mais diversos e alguns deles são ali visíveis. Mas nesse caso específico, tá, aquele grupo social ali, aquela congregação, aquela igreja, é um problema que está ali dentro, precisa de uma solução, porque infelizmente nas famílias há muita desarmonia. E se aproximar um pouco, ouvir um pouco, você vai identificar que normalmente essa desarmonia é exatamente porque um dos cônjuges normalmente voltou para o lado da pornografia e esqueceu de dar o apoio, a assistência ao seu cônjuge. Se a igreja percebe isso, tá, e ela utiliza os mecanismos que ela tem, como eu já falei aqui, de recursos humanos, tá, seja teológico, seja do campo da psicologia, seja de outros campos do comportamento,
terá a possibilidade de ajudar, de restaurar estas famílias, né? Porque a partir daí, até porque a pornografia, ela leva o indivíduo a se tornar egoísta, né? Ou até egocentrista. Isso. Tá? Então, ou seja, ele vai buscar satisfação ainda por meios que não satisfaz plenamente. Tá? Esse é um outro ponto, né? Porque a pessoa, ele pensa que está se satisfazendo plenamente, mas não está. É igual a, como já dito aqui, o consumo de entorpecentes. Tá? Ele vai continuar nessa prática e ele vai arruinando a si e o seu cônjuge também. Tá? E quando isso acontece na vida de casados, né? Porque acontece também na vida de solteiros, é o mais comum, mas infelizmente na vida de casados também porque vai com fato. consequência, né, pastor? A pessoa começa, vamos dizer assim, na vida de solteiro, essa prática, esse consumo, e depois que ele casa, via de regra, ele continua. Infelizmente. Não perde, infelizmente. Infelizmente. É isso que eu falo, que por isso que a pessoa precisa de ajuda. Precisa. Porque isso se torna uma doença. Nós precisamos entender isso. E A via de regra pornografia, ela progredindo, né? é uma doença. As pessoas podem não aceitar, mas é. Assim como drogas. Eu sempre digo o seguinte, quando você quebra o pé, torce o pé, deu uma luxação, quebrei, tirei o pé do lugar. O que todo mundo vai levar você para onde? Médico. Médico. E o que o médico vai fazer? Enfaixar, tratar, vai dar o remédio, você vai tomar em casa. E aí, quando é a alma? Porque a pornografia é uma doença da alma. Da alma, perfeito. Que a pessoa está com um vazio existencial, que a pessoa está perdida nela mesma, que a pessoa está estressada, está nervosa, está com tantos problemas que ela se perdeu e ela tenta se achar naquele momento breve de prazer, sem sacrifício, para gerar uma dopamina no cérebro emergencial e se vicia. Aí a pessoa que está doente mentalmente, emocionalmente, não estou dizendo de transtorno, estou falando de doenças emocionais. O que ela faz? Vou me curar sozinho. Deixa que isso vai dar certo. Engraçado, se fosse o pé dessa pessoa, ela não deixaria curar sozinho. Mas a mente, a alma, ela quer deixar curar sozinha. Sem dúvida. Perfeita a colocação, pastora. Infelizmente, nós vamos precisar encerrar o programa. Mas eu reservei aqui 3 minutinhos para cada um para considerações finais e eu queria que vocês reforçassem para o nosso telespectador um aconselhamento, uma aplicação, uma orientação para quem nos assiste, tá? Vou começar com o pastor Edmar, a gente encerra o programa com a pastora Letícia. Então, por favor, pastor. À luz da Bíblia Sagrada, falando aqui para os casais, Paulo diz que cada marido deve ter a sua mulher e cada mulher o seu marido para que não se dê a prostituição. Por causa da prostituição, ele trata exatamente nesses termos. Por causa da prostituição, cada mulher tem o seu marido e cada marido tem a sua mulher. Então, aqui está uma orientação segura, tá, para aquelas pessoas que têm dificuldade de se libertar da pornografia. Compreenda que a sua esposa, ela é, na verdade, uma extensão sua. E o inverso também é verdadeiro. Porque se compreender que ela é uma extensão sua, você não vai buscar uma autossatisfação, tá, em detrimento da sua esposa. Você vai compreender que ela é uma pessoa que se uniram para ser uma só carne. Consequentemente, tá, a vida sexual deve ter o propósito de atender a ambos e não apenas um. Então, quando olhamos para esse contexto aqui relacionado à pornografia, você precisa de ajuda. Busque ajuda, ore ao Senhor, peça graça, porque a graça do Senhor pode te alcançar e te regenerar e arrancar da sua alma esse sentimento que te ilude, imaginando proporcionar um prazer, quando, na verdade, está te destruindo. Mas Jesus quer te restabelecer, te abençoar a cada dia. Amém. Obrigado, viu, pastor Edmar? Que Deus continue abençoando sua vida, ministério. Abençoe também as pessoas que nos acompanham através da sua palavra aí, né? Acho que é importante, além de tudo, assim, que Deus quebre o orgulho, né? Eu acho que, às vezes, a pessoa que é dependente, ela é muito orgulhosa, né? E dá o braço a torcer de que você precisa de ajuda, talvez seja o passo mais importante nisso. Que Deus continue te abençoando, meu irmão. Amém, meu querido. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Vamos lá, pastora Letícia. 2 minutinhos aí também para as considerações finais. Ótimo. Querida, querido, eu quero trazer aqui rapidamente uma tabela para você. Tabela do quê? Toda vez que você sentir esse desejo, pensa o que causou.
Poxa, nossa, eu quero ver pornografia. Tá, você vai fazer um diário por 7 dias para você identificar a sua raiz, para você conseguir ver que você precisa de ajuda. O que causou? Ah, foi um momento de estresse. Por que está causando isso? Ah, por causa do trabalho, por causa disso. E o que vai resolver? Para você trazer consciência. Porque a pessoa que está viciada em dopamina, ela não pensa. Se você conseguir criar essa tabela, o quê, por quê e o que vai resolver, você vai conseguir começar a ser mais racional e criar no seu cérebro novas sinapses neurais para conseguir vencer isso. E de que forma você pode fortalecer? Orando, pedindo oração para o seu pastor, pedindo oração para a sua direção e procurando a ajuda de um especialista também para te orientar nesse caso. Então, não é sozinho. Por mais que você tenha entrado nisso sozinho, a saída é sempre com Cristo. E Cristo deixou pessoas para te auxiliar, deixou a medicina para te orientar. Então, procure ajuda, se cuide. Porque se você tem esse trauma, se você tem essa doença, precisa ser curada. Eu quero deixar aqui um forte abraço para todos da nossa igreja lá no Brás, para todos da nossa igreja em Carapicuíba, para o meu esposo, para o meu pai, o nosso pastor, fundador e presidente missionário, Elias Ferreira. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastora Letícia, pela colaboração, contribuição. Tenho certeza que foi de grande valia para quem nos assiste, sofre, conhece alguém que sofre, e para poder também realmente dar alguns passos aí rumo à libertação e cura. Deus continue abençoando sua vida. Obrigado pelo carinho. Vamos, antes da enquete, só reforçar que o contato dos nossos convidados estão à sua disposição no nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só, chega por lá, tá bom? Vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete, vamos ver como é que o nosso público internauta votou. É possível ser liberto da pornografia sem ajuda externa? Vamos ver. Epa, 77% daqueles que são viciados... daqueles que votaram na enquete disseram que é possível se libertar sozinho. 17% disseram que não e 6% que não sabe. Óbvio que eu fiz uma brincadeira aqui, pegando uma fala, inclusive, da pastora Letícia, né? Que falou que a pessoa que fala que vai libertar sozinha é aquela mesmo que vai ficar presa o tempo inteiro, porque ela vai entrar no ciclo, né? O pastor Edmar também reafirmou isso. Então, foi só uma brincadeira, tá bom? Agora, é claro, meus irmãos, que aqui, e eu já falei isso diversas vezes aqui no programa, ninguém duvida da ação sobrenatural e poderosa do poder de Deus. Eu conheço, meus irmãos aqui conhecem, você conhece diversos casos de pessoas que aceitaram a Cristo e foram libertas imediatamente de todo e qualquer vício, de todo e qualquer mal e caminharam firmes e avantes. Entretanto, eu tenho certeza que você conhece também centenas de casos de pessoas que batalharam pela libertação, às vezes pela vida toda. 10, 12, 20 internações para se libertar do álcool, das drogas e por aí vai. E com a pornografia não é diferente, tá bom? Deus abençoe, que a conversa possa trazer iluminação e reflexão para a sua vida, para a vida da sua comunidade, que seja bênção. Fique agora com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço. Até a próxima.